Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para trocar ideias como livres pensadores. Eu e o Gaspar. O Gaspar é um daqueles três lá que estava fazendo aquelas oferendas lá para o Cristo, que veio naquela espaçonave lá que eles chamam de Estrela Guia, que Estrela Guia só tem o nome, não é verdade? Então ele veio desde lá. Agora ele vai fazer perguntas desde lá ou responder perguntas também. Sejam muito bem-vindos. Espectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, para o despertar da consciência em novos tempos, novos métodos. E aí, Gaspar? Beleza? Melhor agora na sua presença. Você é um extraterrestre, o nosso astrônomo aqui de São Gotardo. Então, faça as honras, fale o que você anda investigando o que você anda vendo por aqui nos céus de São Gotardo e muito mais do que isso, porque você vai muito além da nossa imaginação. Bem, eu estou nessa dança aí de gato e rato com espiritualidade, com o andar da carruagem, em Deus de 67 com meu avô, o Antônio Cândido. Em Deus de lá, a gente vê falar a sequência de acontecimentos sobre a Terra. E a gente ouvia muito o Zaru no rádio, e ele dava aquelas informações boas, né? As esperanças, sempre inovando, dando assim aquele toque de esperança para o pessoal da LBV, Legião da Boa Vontade. Então, eu cresci com isso, em cima de uma mesa, ouvi nele, e bem, até hoje. E a nossa conversa mesmo, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, sobre os anéis da Terra, assim, enfim, esse planeta cometa que está aí para cima, que já desde a época do Zaru a gente já sabia dele. Chamava-o de caminhão do lixo, né? E, então, estou aí atrás desse caminhão de lixo, com medo de ser um conteúdo dele também, né? Mas, assim, medo entre aspas, né? Porque na casa do Senhor não, eles falam, não tem Satanás, né? Então, quando você está bem enganado, estudando e procurando fazer as coisas certas, a gente não tem que ter medo de nada, né? Ainda mais engajado na mão do Cristo, né? E com a sua proteção. Mas é isso aí, aproveitar a sua vinda aqui, a sua sabedoria, e a gente saber um pouquinho sobre esses anel da Terra aí, como é, que o projeto Terra aqui, vindo de cima para baixo, não é só a gente que está aqui nesse pedacinho aqui, escondido sobre o gelo antártico. Sabemos bem disso, que após o gelo da Antártica, existe mais coisas, né? Então, eu estou muito gripado, eu prefiro demais. Eu estou sempre gripado, a minha imunidade está sempre baixa. Mas sobre o gelo da Antártica, existe muito mais coisas do que a gente pensa e sabe. Então, não sei se o tema de hoje você vai indentar certinho, mas eu gostaria de saber de você sobre esses 9 anel que já está sendo descoberto e tem muita gente que já está escondendo isso. Então, a humanidade não merece mais ser enganada. Quanto mais sair, melhor para nós. O que você tem a falar para nós sobre esses anéis? No nosso primeiro livro, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, no 5º capítulo você percebe que nós falamos que tudo é cópia de exatamente tudo. E
se partirmos de algumas informações da ciência, por mais que não acreditemos na ciência acadêmica, e eu não estou falando só dela, mas acima de tudo da ciência espiritual, porque o que acontece cá, se verdadeiramente buscado, é o que veio de lá, com seres mais aperfeiçoados e mais gabaritados nessa história. A ciência acadêmica admite que, para estudar somente os átomos do sistema periódico, necessitariam, para compreendê-los, de admitir a existência de 26 a 50 dimensões. Eles precisariam estudar 50 anéis, porque as dimensões são anéis. E se tudo é cópia de tudo, nós, do Despertar da Consciência, já estamos estudando do corpo biológico 380 dimensões. Com mais de 80, já indo quase para 100 dimensões, 100 anéis, já estudado, constatado, entendido e etc. Se você imaginar com vários autores, desde o Egito sabemos disso, que um átomo é uma cópia perfeita do sistema solar, o nosso sistema solar não passa de um átomo, de fato, em se tratando de algo maior. E se você imaginar o átomo, você pode idealizá-lo do jeito que você conceber, de acordo com o seu conhecimento e imaginação. Mas se formos para a Terra, por exemplo, nós conhecemos, e a ciência também sabe disso, mais de 16 movimentos. Não é só rotação e translação. E a verticalização do eixo e tudo mais. Se você imaginar por esse ângulo, você já consegue também visualizar a forma desse globo. E se tudo é cópia de tudo, na Terra existe mundos em formação nos primeiros anéis, no mais primitivo, a matriz de mundos, com um elemento único, um único cristal em seu interior, e depois, como se aquela energia inicial fosse a energia nêutron, depois é como se transmutasse em próton, em elétron, em fóton, e nós sabemos que só os fótons têm múltiplas dimensões, só no estágio deles, porque a própria ciência acadêmica flagrou 4 fótons em 4 dimensões diferentes e tendo relacionamentos, tendo comunicações, tendo o que nós chamamos de interdependência também. Então, joguei todas essas palavras ao vento e vamos ver o que a gente consegue costurar para entender essa realidade. Porque se admitirmos algumas situações que vemos de alguns estudiosos, respeitamos todos eles, até porque Kardec, no Livro dos Médiuns, falou que se eu olhar para uma parede, que é aquela ali, eu vou falar que é azul. E você pode olhar para o mesmo ponto e falar que é vermelho. Não adianta eu tentar te convencer e nem você, porque eu não tenho olhos para ver o vermelho e talvez você não tenha olhos ainda preparados para ver o azul que eu estou vendo. Mas, mediante isso, sabemos que a Terra tem esses anéis, essas dimensões. E vou dar só mais um exemplo para ficar fácil a compreensão dos espectadores. Se você pegar um átomo em seu núcleo, você imaginando a energia nêutron, ela transmuta e forma mais um anel, que é o anel dos prótons, que não está dentro do mesmo núcleo, junto com o átomo, com o nêutron, como enganaram a gente falando o tempo todo que está aí. Não está, está em outra dimensão vibracional. E a própria energia do próton, que é esse anel mais superior, compõe um terceiro, que nós chamamos de elétrons. E depois, esse compõe fótons. Isso é só a primeira camada de algo que foi construído como a consciência do átomo. Agora imagina vários átomos se unindo, cada um com as suas órbitas, com os seus anéis, compondo moléculas, que já vai ter muito mais anéis, níveis de consciência. Agora imagine uma célula, um tecido, um órgão, um corpo, como nós falamos. Então vamos
brincando de viver e analisando essas situações de acordo com o seu conhecimento e os seus questionamentos também. A forma da vida, ela é muito complexa, né? Você acabou de dizer que tem, cada separação tem um anel, né? Então, assim, quando o próton morre ou acontece alguma coisa com o próton, vem um nêutron e se coloca no lugar dele, né? Quem é que, como é feita essa ligação? Quem comunica quem? Vamos lá. Segundo Pietro Baldi, a evolução acontece de dentro para fora. E quem está dentro? Deus. Porque é a onipresença. É o hálito divino e a própria lei. Então é como se você imaginasse a menor partícula como uma semente. A semente precisa despertar de dentro para fora. E depois vai incorporar algo de fora, trazendo para dentro. Então é como se a unidade se transformasse em variedade e depois aglutinasse novos elementos e formasse uma nova unidade que seria o vegetal e a sua sequência. Por isso que Deus está na gerência de tudo. Não só por ser a lei e por intermédio do seu hálito divino, a onipresença, porque por intermédio do hálito divino ele está em toda parte. E eu costumo dizer que o próprio hálito divino é a lei. E a partir desse hálito, somado com o psiquismo divino, que é a matéria-prima. Do psiquismo divino nasce o átomo primordial, que é a matéria-prima do cosmos. Gerenciado pela lei, compõe a vida. Agora você sabe que a vida tem várias formas. Por isso o mundo das formas de todos os quadrantes que você possa imaginar. Mas nasce de uma única forma. A pirâmide. Você sabe disso. Tudo obedece essa ordem cósmica de formas piramidais. Com ela você constrói o quadrado, o retângulo, qualquer forma. E assim por diante. Vamos imaginar de um outro modo ainda essas formas. Se você pegar um aglomerado de átomos de fósforo, compor uma molécula, o energismo de transmutação dessa molécula no seu dinamismo evolutivo, ele vai liberar o que nós chamamos lá no átomo de fótons, que compôs a consciência do átomo. Aqui há algo diferenciado por ser uma molécula e formou os nucleotídeos, um centro consciencial, um anel superior, que comanda o anterior. Antes teve uma lei que deu um impulso, depois você precisa tornar-se a própria lei. No nosso universo, a nossa consciência é a lei. Ela que estabelece. Porque o próprio Kardec fala que o espírito sabe tudo que existe no corpo, porque foi ele que criou o corpo. Então, ele é a lei que cria esse corpo. Assim como o Cristo criou o planeta. Ele construiu o planeta. E é a lei que rege o próprio planeta. Não por acaso Jesus lembrou: eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Quem anda comigo não anda em trevas. Todo aquele que quer vir ao anel superior, vir ao Pai, porque ele não estava falando de Deus, na realidade estava falando da consciência dele, porque Jesus não é o Cristo. É uma expressão como Gaspar não é o espírito do qual ele faz parte, ele é uma diminuta fração. E você sabe que os nucleotídeos promovem um tanto mais essas moléculas, gerando o que nós chamamos de RNA. E o RNA compondo o DNA. Só aí nós já temos 4 anéis evolutivos, sem falar dos átomos primitivos, no caso dos átomos de fósforo. Outra situação, se você pegar 4 átomos de hidrogênio e o seu plano é construir o hélio, que é o segundo elemento do sistema periódico. Seria o segundo anel dos 92 conhecidos, só no sistema físico, sem falar dos psiátomos.
você vai juntar 4 para fazer 1. Se 1 tem uma forma, 4 provavelmente vai ter uma forma parecida, mas não exatamente igual. Por isso você vê as formas minerais, no universo vegetal ela vai adquirindo novos formatos. No universo animal, outros pré-humanos, humanos, angélicos, até remontar aos Cristos e tudo mais. Essa forma que você está dizendo aí, das 4, vire uma, né? No caso, para funcionar. Vira um só. E no caso aí, alguém tem que ceder dos 4. Eles cedem sabendo que tem que ceder? Exato. Uns são promovidos, que no caso são 8 elementos, se somarmos 4 hidrogênios simples. 4 prótons, 4 elétrons. 2 tornam-se elétrons livres. Eu costumo dizer que foram os mais evoluídos, que já sabem se virar sozinho, compondo a estrutura da luz que está aqui nos iluminando. 2, como prótons, vão ser rebaixados. Vai tornar-se aquele que vai lavar os pés. Lembra de Jesus? Quem quiser ser o maior, seja o servidor, que vai dar o sustentáculo. Aí os 6 elementos vai compor o que nós conhecemos como hélio. Se olharmos no oxigênio, vai ter 8 elementos, mas não mais do hidrogênio simples. Do hidrogênio pesado, que já tem um próton, um nêutron e um elétron. Um por um. Exato. E aí você vai vendo que todo o sistema periódico é a união de um só elemento inicial e vai formando todos os demais. Como ontem você falou sobre o 2 forma d'água, 2 em 1. Se ficar 2 e 2, vira... Um ácido corrosivo, que é água oxigenada. Exato. Então, como que a gente fica assim, sem saber como que pode ser a natureza funcionar tão perfeito desse jeito? Porque se você colocar o terceiro, o que acontece? Nem uma coisa e nem a outra. Exato. Vai formando novos elementos. E aí, sem conhecimento, você não administra. Você não sabe o que está fazendo. Por isso que a primeira coisa que a gente assimila de cada lição, que vai ser o processo do terceiro livro, você quer fazer parte dos elementos que vai compor um átomo? Então aprenda e assimile a lei que governa o átomo. Exato. Então você não vai gravar a lei do cosmos na sua consciência germinal, segundo o que está no nosso segundo livro, e conforme Joana de Ângeles, Miriam Mays e vários outros. Você grava cada etapa da lei. Vivenciando, você torna aquela própria lei que vai comandar. Primeiro, o corpo físico obedece. Não está na questão 540. Depois, ele vai comandar. Então, ele não é mais físico. Ele vai ser o modelo organizador biológico. Então, já aprendeu, agora vai lecionar. É onde ele fala que após a morte, os elementos corporais pode estar nas folhas do mar, depois do decesso, pode estar lá no fundo do mar, como é que chama aquelas... Nos plânctons, pode estar nos florais, nos corais. É uma arvinha que dá. As algas. Isso. Você pode ter um elemento seu lá numa alga. E como que acontece isso, Sebastião? Que perfeição. Essa que é a maior beleza. E quando Leon Denis falou isso, foi uma coisa. Só que quando eu li, eu falei, eu quero ver isso. Ele me levou para ver em loco. E não só isso, desde esses elementos até a formação de um gato. Foi vindo até o peixe vindo até formar um gatinho. Como que é isso em tempo real, em tempo ritmo acelerado? Porque se você perceber o seu corpo, basicamente ele é minério. Tem algo de vegetal, algo de animal também, mas a maior parte é minério. Quando morre o corpo, segundo Kardec, ele vai participar da formação de novos corpos. Então, o que é minério volta para o minério. Só que volta como professores, porque aprendeu alguma coisa aqui. A algazinha não sabe.
Então, se Leon Denis fala que o nosso sistema nervoso, isso está em evolução em 2 mundos, começou nos crustáceos. E Joana de Ângeles ergue mais um véu, descobre mais um anel e fala, não começou exatamente nos crustáceos, começou na seiva das algas verdes, no leito oceânico. Então já começou um pouco para trás, o sistema nervoso, que é o ápice da lei que governa o corpo físico. E se formos observando essas realidades, uma parte de você vai participar da vida no mineral, acelerando o processo que lá está. Ou seja, você desencarnou e encarnou lá. Voltou direto. Porque não desliga de você o que é teu. Ele fala, o universo está dentro de você e você existe no universo por conta disso. Parte de você foi direto para o vegetal. Então você existe na cenoura, você vendo cenoura com pezinho de humano, com mão de humano, às vezes como um corpinho inteiro, por conta da energia humana. Então parte de você diretamente para os animais, para o pré-humano, porque você também é o pré-humano. Ele próprio fala que nós somos a soma de tudo que nos antecede. E agora eu vou jogar uma pulga na sua orelha, porque tem a teoria da Terra plana. Eu sei que você está coçando a língua para querer falar desse negócio. Pietro Baldi, e eu não vou discutir com esse moço, porque eu não conheço, depois de Chico Xavier, no meio espírita, com todo respeito ao Divaldo, quem atingiu uma evolução como a de Pietro Baldi. Eu não conheço ainda, eu posso conhecer, ainda não conheço. E ele chegou ao ponto de conversar com todas as coisas. Todas as coisas são expressões de Deus, e ele fala que todas as coisas têm a sua voz. E é a voz de Deus manifestando no íntimo de cada coisa, que é o que ele acredita. Ele pede na obra O Sistema, e em outras obras que ele fala de Deus, imagine uma esfera. Não tem como imaginar diferente. Só que não tem limites. Porque se você imaginar um quadrado, vai ter espaços vagos. Então, você imaginando como se fosse uma bola, algo mais arredondado, aí você imagina algo que não tem limites, e tudo que existe, existe dentro dessa esfera. E a isso chamamos Deus. É a ideia que ele tem do monismo. Então, Deus não criou o mundo, ele é o mundo. Então fica mais fácil quando chega, por exemplo, quando você estuda uma galáxia, você pode até admitir, conforme a ciência mostra, que ela tem 20.000 anos-luz de espessura e 120.000 anos-luz de comprimento, que é no caso a nossa Via Láctea. Mas quem garante que isso é verdade? Que ela é nesse formato. Se isso é verdade, então a teoria da Terra plana também é, porque tudo é cópia de tudo. Então ela seria um sistema semelhante a uma galáxia em plano menor. Mas se você observar a órbita dos elétrons num átomo, ela forma quase que uma esfera, por mais que não seja redondinha, bonitinha, mas eles circulam de todos os modos e acaba dando algo meio arredondado. Então, se realmente um átomo é uma cópia perfeita do universo, como Joana de Ângeles afirma, então você imagina o universo como algo parecido com um átomo. E assim sucessivamente. O átomo, em funcionamento em si, é uma perfeição. Né? O elétron por cima, de quanto em quanto, ele tem que dar um mergulho no centro do átomo. Exato. Vai lá, recarrega e volta. Esse recarregar de volta que é o segredo, vai lá. Então, a pergunta vai ser essa. Então, quando ele carrega, que ele volta, que em cima é cheio de trilho, como se fosse uma ferrovia redonda, quando ele chega em cima no trilho, o trilho expulsa ele por causa do choque que ele trouxe. Aí ele vai pulando de trilho em trilho. E o que vem com esse funcionamento do choque? Vem um fóton. Então, um nasce do outro de uma simples, mais do que simples coisa, né? Porque só dele passar de um trilho para o outro, sortando aquela energia,
A mundo velho de coisas que acontece aí nesse pulo dele. E o que ele foi fazer lá e por que ele tem que voltar lá de novo, sempre, de novo. Você já está falando também, você está captando a ideia do terceiro livro. Na realidade, isso aqui é um laboratório para o terceiro. Essa é apenas a ideia inicial do terceiro livro, mostrar essas realidades. Só desce quem subiu, não foi Jesus que disse? Que diferença você faz, você atingindo o grau de mestre, entre outros mestres? Vai fazer diferença? Você é apenas mais um. Agora, se você voltar um degrau abaixo, você faz a diferença, você ilumina aquele. Então, a energia neutra que se transmutou em próton, que se gestou o elétron, que transformou em fóton, você imagina que há algo no neutro que deu o impulso, que nós chamamos de lei de repulsão, porque a lei de atração uniu os quarks, formou apenas o neutro. Ela não faz a promoção, ela une os elementos. A promoção é por conta da lei de, nós chamamos, força nuclear fraca. A forte une, a fraca promove. Mas eles vão resistir à mudança. Tudo bem, só que a lei ou força nuclear forte, segundo o Dr. Jorge Andréas, você sabe que é um cientista, ela é 100 trilhões de vezes mais potente do que a que uniu. Então, ou avança, ou evolui. Por isso que Jesus fala, vou entrar ou sair da porta. E ela promove para o segundo estágio, que é o próton. O próton tem a obrigação depois de voltar lá também. Vai imaginando, agora o próton vai criar o elétron. Criou os anéis na escala evolutiva. Agora o elétron, quando ele vai lá na periferia, ele chegou no ápice das órbitas evolutivas dentro do átomo. Ele tem que voltar. Só que para voltar ele tem que deixar o que há de mais puro nele. O de mais nobre da sua consciência, ele deixa o fóton, porque é o salto quântico. Ele vai, a hora que volta, ele tem que deixar. Porque ele vem buscar mais. É como se o caminhão descarregasse a carga lá e volta vazio para buscar mais. E nesse processo positivo. Normalmente, ele volta até o próton. Fora o benefício, né? Exato, o benefício. De outros. Exatamente. Que tem ali. E aí vai somando, porque quando o elétron voltar no próton para pegar mais uma carga, o próton já não é o mesmo, porque ele já desceu até o neutro e já trouxe mais gente, porque promoveu alguém, abriu vaga, e é um eterno ciclo. Na realidade, Pietro Baldi fala que é como se fosse uma espiral ascendente, que não tem fim. Você vê nela algo meio arredondado, mas não quer dizer exatamente, porque é uma linha sem solução de continuidade. Qual que é a função dos quarks? A função dos quarks é aglutinar elementos menores do mundo subatômico e formar, dependendo dos quarks que você une, você forma diretamente o próton ou o neutro. Então, o quark, se você juntar 2 quarks up e um down, vai dar um dos elementos. Se você pega 2 down e um contrário, você faz o outro. Se você quer começar direto... Um quark, o outro sem quark. Exato. E o que nós chamamos de negativo e positivo, porque eles se completam. Porque se você pegar os 2 fios da energia, você fala, mas o neutro não vale nada, não tem energia. Mas tira ele. Vamos ver se o fio positivo faz alguma coisa sozinho. Por isso, os 2 são importantes. Na verdade, não tem nada de negativo e positivo. Um tem uma força e o outro tem outra. Um está mais primário e o outro um pouco mais evoluído. Aí vem o magnetismo através do... Exato, o magnetismo é o que nós chamamos de fóton. Então, o fóton é o próprio magnetismo ou o medianeiro que vai manifestar o magnetismo. Mas, em realidade, se você imaginar os aminoácidos no universo celular, se eles se unirem, compõem a proteína. Se não tiver elementos menores para que eles comandem como consciência e criem a proteína. E os fótons são a mesma coisa. Os fótons que você cria, que formam a consciência dos seus átomos, ele pode transportar elementos menores do que nós chamamos de prana divino, do chi, do ki, do fluido cósmico, dê o nome que quiser desse oceano divino, ele vai transformar algo menor
para gerar a vida, nutrir a vida, organizar e manter a vida. Porque é a função quando você aplica um passe, por exemplo. Você está levando energia para gerar novos tecidos, para nutrir os que já existem, ou para organizar e manter se estão desorganizados. O fato é que, através do magnetismo, é que a coisa acontece, né? Dependendo do estágio. Assim, por exemplo, na descida do elétron por centro do átomo, quantas, a gente não sabe de cor, mas quantas partículas que é beneficiada quando ele desce, quantas partículas que existem só no descer, quando ele voltar as partículas que nasceu já, não existe mais na volta. Como que é esse funcionamento? Vamos imaginar, ele foi lá fora. Vamos imaginar que ele saiu aqui do centro, do núcleo, com 100 partículas. Isso. Você sabe que entra 100 alunos na sala de aula ou numa universidade, no final do ano chega 10, no final, dependendo. Funciona. Exato. Então vai chegar os mais habilitados, que observou cada detalhe no percurso. Então se ele chega lá fora e não tem a roupa nupcial para ser um fóton, ele volta junto com o elétron, vai refazer o caminho. E no refazer o caminho, ajudando outros seres, ele se capacita mais amplamente e, às vezes, na segunda remessa, ele já pode ficar, né, com um elemento componente da consciência. Vai e vem, então? É um eterno vai e vem. Para todos? Para todos, porque se você chega lá como fóton, você só faz diferença se você voltar no mundo dos elétrons para ajudar a formar outros. Imagina Kardec com o átomo primitivo. Você sabe que na questão 21 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se a matéria é uma criação ou se ela é tão antiga quanto Deus. Se existe. Fala, é uma criação. Mas a matéria é algo que tem extensão. Agora, questão 22. Que é impenetrável, que afeta os nossos sentidos. A matéria que você conhece, sim. Mas não a matéria primitiva que você está longe de conhecer. Sábio é quem reconhece a própria ignorância e deixa de lado o seu saber para estudar algo novo. Ele deixa de lado e pergunta. Então, que definição podeis dar? E eu acrescentaria desta matéria que você está falando. Pode-se dizer que a matéria é o laço que prende o espírito. Mas ele não perguntou de espírito, perguntou? Não. É o instrumento do qual ele se serve ao mesmo tempo do qual ele exerce uma ação. Você pode perceber que quando ele pergunta do efeito, o espírito responde à causa. Ele pergunta da matéria física e ele mostra a matéria primordial. Ele pergunta da matéria primordial e ele mostra o espírito, que na realidade é o agente que compõe a própria matéria primordial. E ele segue. Então, já que você falou o espírito, eu não perguntei, então o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Mas se é princípio inteligente, então inteligência é sinônimo? Não, inteligência é um atributo que ele vai desenvolver. E na questão 25 é necessário que ele se ligue à matéria de onde ele saiu, a matéria primária. Sim, para que a sua inteligência ajude alguém que está lá a nascer, por sua vez. E para que não houvesse confusão, já na questão 25A, entre parênteses, eu estou falando aqui do espírito, princípio inteligente, e não da individualidade que tem o mesmo nome. Poderia falar, eu estou falando aqui do hidrogênio simples e não do hélio, que é uma porção de hidrogênio simples. E quando nós percebemos essa realidade, lá na questão 76, ele volta à pergunta: que definição podeis dar dos espíritos, no plural? Exato, agora são seres inteligentes da criação. E faz questão de pôr a nota de rodapé. Agora eu estou falando do espírito individualidade, não mais do elemento inteligente universal. Então esse ir e vir, imagine, você já assistiu Fernão Capelo Gaivota? É um dos mais belos filmes que eu já assisti para a gente entender essa realidade. O autor, que é Richard Bach, do livro que deu origem ao filme, ele mostra a nossa evolução por intermédio de uma gaivota.
Então tá lá, a gaivotinha, ela não queria comer resto de peixe podre, igual todo mundo comia, ela queria coisas maiores, voar mais alto, voar mais rápido, e ela conseguiu. E alguém dando diretriz, ela foi conseguindo. E conforme ele ia conseguindo, ela voltava lá, aqueles ditos donos da verdade, falavam que ele estava louco, ele estava maluco, ele tinha que ser expulso, e foi expulso do bando, só que ele convencia meia dúzia. Meia dúzia entrava na dele e ia já experimentar o que ele passou. E ele não perdia tempo, deixava o conhecimento e seguia em frente. Buscava mais conhecimentos até que ele chegou ao ponto de se desmaterializar aqui e aparecer onde ele quisesse. Nos últimos estágios do filme. E ele voltava lá e falava, vocês podem até atravessar paredes se vocês quiserem. E convencia mais meia dúzia, mas muitos preferiam seguir os anciões e etc. E com o Atma não é diferente. Então você vai levar, e aqueles que se dispõem a aprender e a assumir a responsabilidade, eles vão chegar a formar a consciência. Aqueles que não ouviram exatamente as lições como deveriam, eles precisam voltar e recapitular o trajeto. É como um aluno que não passa de aula por não ter a nota necessária, por não compreender a matéria que foi ministrada, e com isso ele precisa entender que ele não precisa de nota, não é diploma que faz a diferença, é o conhecimento. Porque se ele tem apenas as notas que o professor dá sem estudo, ou diploma sem o conhecimento, quando ele precisar do conhecimento, é onde você vê certos profissionais da medicina, ele tem um software no computador. Gaspar, o que você está sentindo? Ele vai pondo as informações lá no software. Aí no final, o software que dá um diagnóstico e já receita o remédio para você, porque foi tudo planejado o negócio. E de medicina mesmo, não prestou atenção nas aulas. Se precisar fazer alguma coisa mais séria, ele não sabe. Ficou a ver navios. Exato. Pois é, Sebastião, essa... Eu ontem eu estava falando sobre, você falou sobre os anéis, mas você falou um negócio aqui, a volta para casa. Essa volta para casa dos capelinos, por exemplo, você pode ter um entendimento? Tem, porque nós somos um dele. Eu, você, a Jussara que está aqui, você sabe disso. Então nós não alcançamos esse degrau para ser promovidos com o planeta que lá estava. Então eles convidaram a gente a vir para um anel dimensional de acordo com o nosso estágio evolutivo, com o fito, com o objetivo de fazer crescer os que aqui estavam. E aqueles que realmente lecionaram foram voltando, adquiriu as notas necessárias e foram voltando para os seus anéis dimensionais. Mas tem outros, como o Bezerra de Menezes, que teve a ordem de voltar, mas falou, enquanto houver dor por aqui, eu não saio daqui. Se me for permitido, eu quero ficar por aqui. Então, aqueles que querem auxiliar os retardatários, a recuperação de um aluno, não tem salas de aula só para reforço escolar, etc. Então, eles se sentem realizados fazendo isso, que é o que nós chamamos de missionários, os avatares, os luminares, alguém que vem para apontar caminho à luz do próprio exemplo. Por isso que os capelinos vieram, nós sabemos o que foi feito, desde Atlântida, no Egito, na Grécia, com os Incas, os Maias, deixaram o rastro. Muitos estão aqui até hoje e deram a sua contribuição. Tomaram o prumo, como nós falamos aqui em Minas Gerais, né? Estava fora do prumo, porque não obedeciam às diretrizes. Aqui ou obedeciam ou ia para o andar de baixo, porque aqui foi um degrau. Se não obedece aqui, a gente coloca você um passo abaixo ainda. Se no mundo primitivo, porque quando eles chegaram aqui, ainda era considerado um mundo primitivo. Depois é que subiu para um mundo de provas e expiações e agora está indo para o regeneração. E a partir daqui da regeneração, a coisa acelera um tanto mais, porque quanto mais sutil, mais acelerado, para os mundos felizes, depois celestes e divinos, que são anéis subsequentes. E esse pessoal aí está aí, Maia, os Incas, ainda, o que sobrou deles? Não acompanharam, porque estão aí porque não acompanhou, não é isso? Sim.
Uns não acompanharam. Não fez o salto, né? E os outros estão Evolutivo. por amor. Fizeram o salto e voltaram com a consciência expandida para acelerar o processo da humanidade, que são os avatares, os missionários. Pois é, mas essa turma que não fez, não conseguiu, É a que estão aí dando trabalho nesse processo agora de transição. então pode ter, então aí o Oswaldo Polidori falava que aqui agora vai ter uma expulsão de cabrito, Isso. né? Então você acha que eles podem ser expulsos de novo? Vai ser exposto de novo, porque é os donos do mundo, é os que querem Isso. domínio, é os que estão escravizando, que se sentem deuses. Esses são os retardatários que não modificaram. Por que é permitido a nós outros aqui, que estamos aqui nesse planeta, tanto aqui na América do Sul, tanto conhecimento, porque fala que na Amazônia, a coisa começou, foi na Amazônia, eu vou falar já, Sim. que Israel pode ter sido era por aqui mesmo, então o conhecimento era por aqui. E agora a gente está nesse atraso. A gente não sabe de onde veio, para onde vai, o que estão fazendo aqui, né? Estamos aqui dizendo assim, nós estamos aqui enchendo linguiça. A maioria que eu estou te falando aqui, eles estão aí nessa face. Não sabe nem porque está respirando o ar aqui ainda. Essa turma, eles podem pegar um planeta mais inferior do que este? Muitos vão para planetas em formação. Esses que dizimam a humanidade com experimentos genéticos, com medicação que não cura, com os industrializados que geram câncer e muitas coisas nesse sentido. Eles nem para o mundo primitivo eles voltam. Volta para mundos em formação. Vão passar por transformações bem contundentes. Essa turma segurou o progresso da Terra. Segurou o progresso e eles poderiam ter acelerado e egoisticamente deixaram só para si. Hoje não poderia ter o que tem, doença, porque já nessa época que nós estamos falando, já existiam as câmeras BED, MedBed, e outras configurações. E eles seguraram. Quer dizer, deixaram para eles, né? Agora nós estamos aqui na farmácia, que eles são donos. Basta você lembrar de Hipócrates. Qual era não sortaram a teoria prática de Hipócrates? Porque não era uma teoria somente. Que seu alimento seja seu medicamento. A cura está em você. Ele sabia disso. Está dentro. Chegou a altura, já tinha mais de 100 universidades, só em determinado local do mundo, que eu não vou falar onde, de homeopatia. Não precisava mais do que homeopatia para resolver a coisa. Tanto que esses donos do mundo tratam-se com a homeopatia. Agora, para os bobos que não estudaram, eu falo bobos, que é a linguagem que nós usamos aqui na roça, ou aqui nas Minas Gerais. Então, os que não têm o entendimento, não têm o conhecimento, se deixam enganar, eles criam o problema e vendem a solução. Então, eles criam a doença e depois ofertam a solução para a própria doença. Sendo que nós somos deuses. A cura está dentro de nós. Se somos Deus e o Evangelho está dentro de nós, o que nós estamos recobrando é esta informação. E esses ditos donos do mundo constroem bunkers. Eles podem até ficar protegidos dos instrumentos deles próprios, da bomba atômica e de certas coisas. Mas para Deus, será que eles estão escondidos? Jesus só olhou para um exército. Ele só olhou, vocês, né, espectadores. Ele não fez nenhum movimento. Ele só olhou, derrubou um exército inteiro que queria prendê-lo antes da hora. Ele só olhou. Não é a minha hora. Minha hora não chegou. E só passou pela hora porque alguém tinha profetizado. Não precisava ser assim, mas alguém falou que ia ser assim. Eu não posso desmentir esse pessoal que veio antes. Por isso que quem sai do planeta são esses que vão estar lá, escondidos nos seus bunkers, pensando que vai ser dizimado, que estão aqui. Eles vão estar criando uma situação, acham que
coletaram os melhores alimentos que existem no planeta e armazenaram para eles. Só que eles esqueceram das bactérias. Vamos só dar um exemplo de Hernani Guimarães Andrade, um cientista respeitado em mais de 140 países. Ele fez um experimento assim, ele pegou tonéis de chumbo, pequenos tonéis, esterilizou, lacrou, colocou num forno de nosso fogão a gás lá, a 80 graus, deixou não sei quantas horas, quando retirou e abriu aqueles pequenos tonéis, tinha bactéria lá dentro. Esses bunkers, será que é mais isolado do que esses tonéis de chumbo dele? Pode até ser mais ou menos, mas lá vai ter bactérias também. E elas podem contaminar todo esse material que eles colocaram e eles podem morrer tudo do próprio veneno, que é o que vai acontecer. Então, eles vão se autodestruir. Aqueles que vai ter um tempo para que isso aconteça, para que eles sintam na própria pele e levem essa experiência. Porque se o Senhor Divino apenas dizimá-los para transportá-los, eles não aprenderiam com os próprios erros. Eles vão morrer dos próprios venenos, que é o que você está vendo aí no meio político e em várias áreas, eles se autodestruindo. Então, eles vão morrer do próprio veneno. Nós chamamos de socialismo, comunismo, todos esses os ismos, né, que estão aí com o poder de mando, porque serve só para eles. Porque o socialismo, o comunismo não serviu, não deu certo em lugar nenhum para promover o ser humano, para dar-lhe dignidade, para que ele possa também ter o seu lugar ao sol. Só que eles esqueceram que quem está no comando cósmico é Deus, quem está no comando do nosso planeta é o Cristo, e se ele teve o poder para construir o planeta, ele pode dizimar qualquer raça, como foi feito com os dinossauros, e recomeçar. O laboratório é dele, ele que sabe a hora que ele vai parar com uma situação e construir outra realidade. Mas os que vestiram a roupa nupcial ficam no seu festim. Agora, os que não vestiram, porque esses que não vestiram e não querem vestir, quer destruir a vida, por intermédio de tudo. Além disso, a família, a religiosidade, nem vou falar rótulos religiosos, o cristianismo, os ensinos do Cristo, e destruir as nações, porque eles querem, intencionam um governo único. Existe já um governo único. É o Cristo. Então não precisa de outro governo único que não seja alguém. Pode até no futuro existir um governo único fisicamente, desde que ele seja a semelhança do Cristo, que faria o que ele fizesse se estivesse em seu lugar. Dificilmente eles vão achar um governo único com o coração de um Cristo. Mas essa moçada aqui da quinta dimensão pode destacar alguém aí e chegar lá. E não tem nada de errado nisso se ele governar de forma digna, fazendo o que faria o Cristo se estivesse em seu lugar, promovendo os seus filhos, e não escravizando, sufocando, mutilando, etc. Porque eles falam muito aí que o governo único mesmo, que não é um governo, é um comando, né? Um comando único, que se fala muito aí no reptiliano. Esse pessoal fala que chegou milhões de anos atrás. Então, se eles não têm acesso ao dinheiro, nem à comida que comemos, por que tanta ganância? É um dos estágios da consciência. Esse é um dos estágios que nós chamamos de egoísmo, que nós chamamos de orgulho. Ele se sente os donos do saber, o orgulhoso, e do poder, o egoísmo. Então, eles não têm ainda os sentimentos de solidariedade, de fraternidade, de enxergar no outro a sua própria semelhança, de ver no outro a sua própria imagem, ou ver em tudo, porque eles negam até Deus. Eles se sentem deuses, se acham no direito de alterar geneticamente tudo do jeito que eles querem fazer o experimento. Inclusive o DNA. Inclusive o DNA. Só que eles esquecem que, por mais que se esforce, ele só faz
o que Deus permitir que seja feito. E como Jesus falou, eu derrubo esse templo em 3 dias e refaço. Então ele pode alterar o Cristo, alterar o DNA que eles alteraram negativamente e voltá-lo à normalidade e ainda um processo de upgrade promocional em segundos. Porque quem está no comando é o Cristo e isso vai acontecer. Assim, essa busca através de poder, que eles falam, não tem o sentimento, né? Não contém esse sentimento, essa força. Por que eles, sendo mais velhos, os filhos mais velhos, não têm o sentimento? Não quer dizer que eles sejam mais velhos, não. Porque estão aí há milhões. Vamos só dar um exemplo bem simples. Vamos supor que todo mundo nasceu com o corpo. Que não tem ninguém ali diferente. Não tem irmãos mais novos que são mais inteligentes do que os mais velhos. Aproveitou melhor a situação. Então eles podem ser aparentemente mais velhos intelectualmente. Aparentemente. Porque se você perceber alguém com um QI de 200, coeficiente intelectual, ele é facilmente dominado por quem tem um QE ou QE, coeficiente emocional de 100. E facilmente esse de 100 será dominado por quem tem um QS, coeficiente espiritual de 10. Então eles têm um QI de 200. Só que tem alguém com QI de 100 e com QI de 10 que descobriu toda a falcatrua deles e sabe que eles já perderam o jogo e eles estão sendo vencidos por alguém aparentemente mais simples, mas com mais espiritualidade. Ou seja, em realidade, esses que se espiritualizaram, quando nós falamos na cronologia cósmica, são mais velhos do que eles. O que nós chamamos de reptilianos não passam de pré-humanos recém-humanizados. E eles, a primeira ordem é que eles adquiram o poder de domínio. Que ele dizime aquela população se for necessário para que eles aprendam a dominar. Isso é da lei. A primeira vez que eu vi isso em loco, fora do corpo, guerras fratricidas como a de Gengis Khan, seres recém-humanizados. Precisavam daquilo. Só que nós estamos num outro tempo, já avançou o planeta como um corpo na sua evolução e não se admite mais esses seres nesses estágios com esse grandioso poder de domínio que estavam. Agora, quem vai dominar é quem tem o que nós chamamos de ética, de moral. O domínio vai ser esse. E só quem vestiu o que nós chamamos de roupa nupcial. Mas parece que o nosso tempo está findando, né? Você quer fazer uma costura aí para que a gente encerre? A gente tem assim uma dúvida ainda, sobre exatamente isso aí. Quanto mais poder o homem tem na Terra, mais ele escraviza, né? Então, em vez de ser o contrário, né? Muitos poucos, pouquíssimos, porcentagem mínima, que tem um certo poder de inteligência, de indulgência, que pratica. A maioria esmagadora, quanto mais poder, mais birrento, mais difícil de viver e mais escravagista eles são. Mas já está surgindo, você pode olhar líderes na humanidade como um todo, já despontando, já não mais querendo domínio, querendo governar em prol do povo, então, para que todos tenham dignidade. Então a gente já está mudando. Apanhamos muito. Um pouco, apanhamos muito, mas agora já é hora de colher os louros daqueles que não desistiram. Não desistiram do Cristo, não desistiram da honradez, da ética, da moral, e buscaram. Agora é o tempo da libertação desse povo. Então é como se aquela saga de Moisés, 40 anos ali para libertação e povo rebelde, porque preferiam viver escravizado no Egito, porque ele libertou o povo
E muitos queriam voltar para o Egito do que ser conduzidos. E ficaram andando em círculo 40 anos, que é o processo de transformação no deserto de si mesmo, até encontrar a terra prometida, que é o seu próprio. Desencarnando aqui os mais antigos. Exato. E a própria, até tanto que ele fala, Moisés não entrou. Quer dizer, ele era um líder, ele foi buscar mais. Ele colocou o povo para dentro, as ovelhas para dentro do aprisco. Agora o que eu faço? Você volta lá e busca sacrificar. E aí ele volta como o quê? Como Elias. O que você conseguiu, Elias? Mais um pouco. Então volta lá como João, o Batista. E nós sabemos a história desse ir e vir. Quem é fiel ao Cristo, né? Então, só para fechar, desses 9 anéis que a gente tomou conhecimento, estão afirmando que cada anel tem muita gente, inclusive no 5º. Então, assim, dizem que no 5º anel tem mais gente que na Terra. Gostaria de saber. Esse é moleza de responder. Preste atenção, vocês. O nosso sistema periódico de átomos naturais tem 92 elementos. Embora já está em mais de 120, com os elementos, 126, com os elementos artificiais. Mas sabemos que o único psiátomo, que seria a segunda dimensão do corpo biológico, os elementos que vão governá-lo, um único psiátomo tem mais conhecimento e mais elementos do que os 92 juntos. Então, na segunda dimensão, você já imagina. Agora, na 5ª, imagina. Agora, imagina a 6ª dimensão em relação à 5ª. Então, cada anel tem mais gente, porque o espírito, quanto mais evoluído, ele ocupa menos espaço. Então, imagina a nossa estrela de hidrogênio. Quando ela passar pelo processo de completo despertar, na explosão de transformação, ela vai transformar-se numa estrela anã. É como se ficasse o tamanho de uma bola de tênis. Só que o soluço dessa estrela, tamanho de uma bola de tênis, a que está aí gastaria 100 milhões de anos para fazer algo igual. Só para você ter uma ideia desses anéis, da evolução desses anéis, desses construtores de mundos. E aí, gostaram? Em breve terá mais, né, Gaspar? Ele foi lá, eu acredito que ele ofertou incenso, né, a mirra lá, tenho quase certeza disso, porque ele não é de acumular ouro, né, porque uns ofertaram os ouro, né? Eu fico com essa lembrança. E você, o que pensa de tudo isso? Entendeu alguma coisa? Deixe nos comentários a sua dúvida. Diga se gostou ou não gostou. Se não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos. Siga-nos nas nossas demais redes sociais, no Instagram, no Telegram, no Facebook e em outras possibilidades como o Spotify, como o podcast, que agora está tanto no iPhone Podcast quanto no YouTube Music, que é o nosso podcast no YouTube. Então entre em nosso canal, estando dentro do YouTube, após você já digitar youtube.com, você põe / o Despertar da Consciência. Aí você já entra direto ou lá no Instagram, o Despertar da Consciência BR. Até já, um grande abraço, muita luz, muita paz, gratidão infinita a Jussara Cândido, que é filha desse moço bonito aqui, com a Laurinha. Muito bonito. Por ser a cinegrafista, por ser a fotógrafa, por ser uma infinidade de coisas e por ser nossa filha do coração, porque ele não é apegado, dividiu-a conosco e nos sentimos honrados por isso. Abraços de luz e paz. Namastê.